Fala aí, rapaziada, belezinha? Como é que vocês estão? Mais um videozinho aí no canal. Me chamo Will e aqui eu tento descomplicar seus investimentos de uma forma mais descontraída, sem compromisso, falando mais para um linguajar mais foda-se mesmo. E é isso, tá? Hoje o papo vai ser meio que conversando e batendo um papo com a estratégia de cada um e também citando os maiores erros dos investidores, principalmente também os investidores iniciantes, né? Então, se você tá começando a sua carreira, já recebeu alguns comentários de pessoas que estão começando e chegou de paraquedas nos meus vídeos. E aí eu tô podendo ajudar com os vídeos, né? Então, muito feliz, fico feliz sabendo disso. Então, esse vai ser o intuito do canal, né? Ajudar quem tá começando, se desenvolver pessoalmente e tudo mais. Então, bora lá. Os 7 maiores erros dos investidores, tá? Primeiro erro, e assim como todos, tá? Quando você começa alguma coisa tem muito a ver com o mental. E o primeiro erro que eu classifico aqui é investir não pensando a longo prazo, sempre pensando no curto prazo. As pessoas atualmente estão muito imediatistas, né? Então, quer tudo pra agora, quer entrar no TikTok, passar o dia inteiro ali só roletando, entrar na Blaze, no site de apostas e ter aquilo lá como diversão e ter o dinheiro rápido, né? Porém, no mundo dos investimentos, para você fazer o seu patrimônio, fazer o dinheiro trabalhar para você, não é assim. As coisas não funcionam de uma maneira imediata, né? Você construir patrimônio leva tempo, você construir e ganhar dinheiro leva muito tempo. Então, tenha ciência que não vai ser de uma forma imediata, tá? Mas por conta do famoso juros compostos, tá? O fator juros compostos é o que faz o seu patrimônio se multiplicar e cada vez mais você enriquecer. Só que tem um fator limitante nos juros compostos, que é justamente o tempo. Quanto mais tempo você tiver nessa sua equação, mais dinheiro você pode ganhar, por conta também de ser algo finito, né? Uma hora a gente vai morrer, mas assim você consegue passar para sua família, para seus filhos, por exemplo. Então, uma das principais fatores no mundo dos investimentos, na formação de patrimônio, dos juros compostos, é o tempo. Beleza? Para fins de simulação, só para dar esse exemplo, para tomar como jus esse argumento, você tem que entrar sabendo que seria, você tem que pensar ali seria em 5, 10, 15 anos, pensar, ter essa mentalidade de que investimento é pro longo prazo, é para você lá na frente poder desfrutar do que você conquistou. Então, sei lá, vamos colocar aqui um aporte mensal, por exemplo, de R$500. Muita gente pode pensar, pô, ninguém enriquece investindo R$500. Com uma taxa de juros de 12%, aqui não vamos descontar a inflação nem nada, tá? Vamos colocar a média, uma taxa de juros super factível, você consegue obter muito mais do que isso, tá? Num período aí de, sei lá, vamos colocar de 10 anos para começar. Então você teria um total investido de 60 mil, mas seu patrimônio já seria de 110 mil reais, tá? Te gerando por mês R$1.000 já, isso num período de 10 anos. Se eu colocasse 20 anos aqui, você teria o argumento que o valor investido seria o dobro, né? Se eu dobrei o ano, o valor investido também será dobrado, certo? Isso aí, você tá realmente certo, seria de 120 mil. Porém, aqueles 110 mil reais, ele não só simplesmente dobrou, ele multiplicou, por conta que os juros compostos, juros em cima de juros, e eles trabalharam por você. Então, aqueles 110 mil, em vez de dobrar, eles quase triplicaram, né? Mais do que triplicaram em um dobro de período. Então, em 20 anos investindo R$500 por mês, você já teria um salário de R$4.000 por mês e esse patrimônio todo aqui. Lógico que, se você tiver mais tempo para investir, você chegaria no 1,5 milhão em 30 anos investindo só R$5 por mês, tá? Claro que a gente não tá calculando inflação, é o seu poder de compra se desvalorizando e tudo mais, tá? Então, saiu do seu bolso 180 mil, só que 1,5 milhão só de juros, tá? Então é isso, foi só para dar um exemplo. Então, a gente tem que sempre pensar de médio a longo prazo, 5, 10, 15, 20, 30 anos para os investimentos, tá? Segundo erro que eu coloquei aqui é não saber o que tá fazendo. Você sabe aí, por exemplo, mais ou menos, tá? Uma média de 70% da população brasileira sabem que é bom investir e tem essa vontade, ou até investem, tá? Porém, muita gente não sabe como investir, não sabe o que fazer. Cara, a solução para isso é uma solução que eu daria para todo mundo. Simplesmente procura o que você quer fazer, procura no Google. Quero aprender a investir.
beleza, quais são os principais ativos? Pô, vi aqui que tem fundos imobiliários, vi aqui que tem ação, que tem ETF, que dá para eu investir no exterior, dá para eu comprar uma parte da Nvidia por apenas $1, que daria R$5, né? Cara, você pesquisando no YouTube vão ter uma infinidade de vídeos. E também o meu canal aqui pode servir um pouco, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho, e explicar um pouco mais de fundos imobiliários. Fundos imobiliários que rendem muito mais do que a poupança, rendem muito mais do que o CDI, por exemplo, as ações e também os investimentos exterior, né? Sei lá, existem também, só para fim de comparação, um ETF chamado IVVB11, R$300. Aqui no Brasil você compra uma cota por R$300 e nessa cota você tá levando uma parte de muitas empresas, as 500 maiores e melhores empresas dos Estados Unidos. É Apple, Google, Nvidia. Então por R$300 você está investindo em todas essas empresas, tá? Tudo que a gente começa, a gente sempre tem que ter o mental preparado pra gente ter aquela constância de investir todo mês e também não parar de pesquisar. Você tem que pesquisar a todo momento. Sempre buscar se informar, se atualizar do mercado. Infelizmente, se atualizar de política também, porque isso afeta bastante os investimentos. Mas aí também a gente entra no terceiro erro, que é não ter uma estratégia formada para sua carteira de investimentos. O que seria não ter essa estratégia formada? Se você não tem muita cabeça, muita paciência para entrar e acompanhar os seus ativos todo dia, por exemplo, separar uma meia horinha para ver como que tá o mercado no dia, por exemplo, você pode optar por uma carteira mais conservadora, ou seja, sei lá, mais de 50% seria só em renda fixa, investindo mais em CDI, e você coloca 20% em fundos imobiliários, 30% em ação, por exemplo. Metade da sua carteira tá em renda variável e metade tá em renda fixa, então você tem uma segurança muito maior, primeiramente, né? Ou seja, é primordialmente uma estratégia que vai te fazer dormir melhor à noite. Você vai colocar o seu dinheiro lá, vai esperar ele render para você durante 10, 15, 20 anos, aportando todo mês, e vai dormir tranquilo, porque é a estratégia que te deixa mais confortável ao dormir à noite, né? Você sabe que você escolheu bons ativos, comprou em momentos certos, e aí é só deixar o dinheiro render e com consistência, né? Então falamos sobre estudar bastante, ter uma estratégia clara, saber o que for fazer, também sempre com pensamento no longo prazo. Belezinha, já são dicas valiosas, tenho certeza que você, aplicando pelo menos essas 3, você já tá na frente de 90% dos investidores, tá? Muita gente que não sabe o que tá fazendo, que investe em coin, investe na poupança, que também vai ser um dos assuntos mais pro final do vídeo, tá? Quarto, meio que maior erro da maioria dos investidores, tá? Isso é muito mais comum do que vocês pensam, do que você normalmente pensa. A gente que é um pouco mais estudado nessa parte de investimento. E estudado quando eu falo, tá? Não é fazendo nenhum curso nem nada, é na raça mesmo, lendo livro, procurando vídeo. E o que é mais comum do que muita gente pensa seria pessoas que investem na poupança. Segundo essa pesquisa aqui, 25% da população total, 25% da população investem, isso já é muito bom, então 1/4 das pessoas aqui investem, mas esses 25% é de pessoas que investem na poupança, então é um investimento que vai gerar para você uma rentabilidade média ali de 6% ao ano, tá? Aproximadamente 0,5% ao mês, sendo que até pouco tempo atrás a própria Selic, se você entrar na caixinha do Nubank, caixinha do PicPay, vai estar rendendo 100% da Selic, que aí está rendendo ali por volta dos 8 a 9% ao ano. Então é uma rentabilidade que você deixa de ter só por estar investindo na grande poupança, né, do programa dos bancos do governo aí, do Banco do Brasil e tudo mais. Da população investidora, então, excluindo toda a população brasileira, seria a população brasileira que investem, né? Então são cerca de 70% investem na poupança, né? Então esse é um erro que eu considero muito gravíssimo, mas que tem seu grau de familiaridade. Eu acho que leva tempo para as pessoas adaptarem. Então 1/4 da nossa população já investem, sobra dinheiro para investir, porém não é dos melhores investimentos. Seria na poupança, né? Que bom que eles começaram, porém ainda tá num investimento que tem uma rentabilidade quase que pífia, né? Então de 6% ao ano. Só para ter uma noção aqui, voltando naquela simulação que a gente fez, que em 30 anos investindo R$500 por mês, você teria 1,5 milhão, né? Gerando ali para você 14 mil por mês. Só que a gente coloca a rentabilidade da poupança, tudo bem, ainda é bastante dinheiro, porém você teria só 0,5 milhão. 1/3 do que nos investimentos, por exemplo, em uma carteira bem diversificada de ações e fundos imobiliários, né? Gerando ali para você só R$2.000 no mesmo período, no mesmo tanto de dinheiro, gerando ali só R$2.000 para você. Chega quase a ser pior do que
propriamente o INSS, né? Mas ali a pesquisa também traz alguns dados interessantes, né? Que da população total, então todos os brasileiros, 5% investem em títulos privados, 4% em fundos de investimentos, que eu considero bastante ok. Moedas digitais seriam Bitcoin, Ethereum e tudo mais. 4% é uma porcentagem bem boa. Ações, apenas 2% em ações. Tesouro direto, 2%. Tesouro direto é um investimento muito bom, muito válido e muito superior à poupança também. E no famoso colchão de casa, esse é um investimento bom, né? Que rende menos 4% anualmente, né? Porque ele investe negativamente por conta que é a inflação comendo o dinheiro que está debaixo do seu colchão da sua casa, né? Então, da população investidora agora. Então, é só falando de quem investe mesmo. 13% dos títulos privados, 12% dos fundos, né? Pode ser fundos imobiliários, fundos de investimentos mesmo. 10% em Bitcoin ou moedas digitais, só 7% em ações, 5% no tesouro direto e 2% nos colchões de casa. Esse colchão de casa aqui é sacanagem, não deveria nem ser considerado investimento, né? Mas belezinha. Quarto erro da lista: investir na famosa poupança. Para o nosso quinto erro, eu deveria ter colocado esse erro um pouquinho antes, mas não menos importante, é a famosa formar sua reserva de emergência, tá? O que é a reserva de emergência, para caso você que não manje tanto dos investimentos tá entrando agora? A reserva é meio que, para caso surja algum imprevisto, seu carro quebre, você perca seu emprego, você conseguir se estabilizar ali por pelo menos 3 meses, o mínimo que você poderia sentar seriam 6 meses, então ter esse dinheiro guardado para você sobreviver enquanto você estiver sem emprego ou enquanto você estiver pagando alguma dívida, algum imprevisto, alguma manutenção do carro. Então, eu falaria até que antes de você começar a investir, você começasse pela sua reserva de emergência. Então, o dinheiro ali que você tem guardado para você sobreviver caso você perca o emprego, por exemplo. Então, se você ganhava no emprego R$2.000 e o seu custo de vida, é muito difícil ter um custo de vida menos de que R$2.000 hoje em dia, né? Mas se o seu custo de vida fosse 1.500 com aluguel, com comida para você sobreviver, então você teria que guardar ali no mínimo 4.500 ter guardado, porque aí te sustentaria por pelo menos 3 meses para você arranjar um outro emprego ou fazer uma renda extra ou seja lá o que for para você conseguir viver ainda. Então, não menos importante é começar pela sua reserva de emergência. É você começar por, no final do mês, sobrar dinheiro na sua carteira. Sobrar dinheiro para você investir, sobrar dinheiro para você guardar e aí ter um lugar em que você pode pegar esse dinheiro a qualquer momento para resolver algum BO que deu, para comprar alguma coisinha, se você tá muito atolado no momento. Então, tem vários jeitos de você formar essa reserva de emergência. Considera sempre investir no lugar mais seguro possível, seja no tesouro direto de liquidez diária ou na própria caixinha da Nubank, rendendo 100% de CDI. Mas tem vários jeitos de formar essa reserva também e é uma parte muito importante da estratégia de investimentos, tá? E o sexto erro aqui, que eu considero muito importante, principalmente para mim, seria aquela pessoa que não diversifica o seu patrimônio. Então vamos lá, você seguiu todas essas dicas, formou sua reserva de emergência, formou sua carteira, mas você tem um patrimônio ali de R$100.000 somente em, por exemplo, 4 ativos. Então você tem a caixinha da Nubank, por exemplo, ou o tesouro direto, tanto faz. Então você tem a caixinha da Nubank, você teria 25 mil. Você tem ações do Banco do Brasil, então mais 25 mil. Você tem um fundo imobiliário, ou por exemplo, Gare11, mais 25 mil. E aí 25 mil em Bitcoin. Considera-se que você tem seu patrimônio de R$100.000, mas isso está diversificado em apenas 4 ativos. Se, por exemplo, amanhã sair uma lei que o Banco do Brasil não poderá mais operar no país, 1/4 do seu patrimônio, R$25.000, você vai ver isso desabar em queda livre e aí você vai perder 1/4 do seu patrimônio. Então, depois que você aplicou todas essas dicas, formou sua carteira de investimento, tenha aliado com a sua estratégia, forme uma que te deixe confortável quando você for dormir. Quando se algum ativo for descoberto, algum escândalo, o ideal é que você tenha ativos que nunca vão te dar essas dores de cabeça. Existe uma chance, uma probabilidade estatística de uma hora pode acontecer qualquer coisa. A gente não sabe o dia da manhã, a gente não consegue prever. Então, ter essa segurança de ter muitos ativos, bastantes ativos diversificados, vários fundos imobiliários, uma carteira de R$100.000. Eu colocaria ali 10 fundos imobiliários, 8 ações, e aí ir diversificando ao longo do tempo. Alguns ETFs do exterior, algumas ações do exterior, e aí ir diversificando isso, beleza? Então também, depois de você ter passado por todas essas dicas, também diversificar o seu patrimônio.
Beleza? Beleza, e a última dica, mas a não menos importante, seria falando também da metodologia buy and hold, né? Ou seja, você comprar e segurar até ao longo da sua vida. Então, como a gente disse nas dicas anteriores, você vai comprar e pensar sempre no longo prazo. Então, você vai comprar e esperar. Porém, ao longo desse tempo, você está sempre comprando mais cotas. E esse ato de comprar é que a gente tem que se atentar. Um dos principais fatores que fazem sua rentabilidade ser superior do que a Selic, por exemplo, que é a de 12% que a gente fez aquelas simulações, é comprar em momentos oportunos. É saber a hora de comprar. Não olhar só pelo preço da ação, por exemplo. Se você vê uma ação de R$5 e vê uma ação de R$50, óbvio que você vai achar que a de 5 está muito mais barata que a de 50. Porém, não é assim que funciona. Tem vários indicadores, por exemplo, PL, que seria o preço sobre lucro, que calcula basicamente qual que é o potencial de retorno dessa ação. Então, se você investe em R$5, mas demora 10 anos para você recuperar esses R$5, e se nos outros R$50 você demora 5 anos, você concorda que esse daqui está muito mais barato do que esse de R$5. Você está recuperando mais rápido o que você investiu. Então, tem vários indicadores. Tem PL, tem o ROI e tem até um vídeo meu sobre como analisar ações e fundos imobiliários que você pode analisar para decidir o momento certo de comprar. E é esse que é o maior erro dos investidores iniciantes ou qualquer investidor, é sempre comprar na alta. Ou seja, você vê que tem um ativo lá, tá valorizando pra caramba, as ações do Banco do Brasil. Saiu uma notícia lá que o Banco do Brasil vai dar muito dinheiro. E as ações começam a subir e não para mais. E aí você passou um mês e você viu, pô, tá subindo demais essas ações do Banco do Brasil. E aí você compra quando tá lá na alta. Mas aí sai uma notícia falando, ó, não era tanto assim que a gente ia pagar, o Banco do Brasil não tá pagando tanto, e aí suas ações começam a despencar, e aí você vende esse ativo. O que aconteceu? O Banco do Brasil começou a subir, tava aqui na alta, você comprou por R$100. E essa é outra notícia, despencou, foi para R$70, você perdeu 30% nessa rentabilidade, porque você vendeu, porque você registrou. O que aconteceria? O que seria uma tomada de decisão? É você comprar muito mais barato do que você estava comprando. Então, ao invés de você comprar por 100, agora está em promoção, você está comprando por 70. Compra mais, enche sua carteira mais da ação, se tiver bons fundamentos, né? Então, basicamente, o erro é esse: comprar na alta e vender na baixa. É um dos principais erros, tanto dos investidores iniciantes e também os que já estão há muito tempo, né? Que investem todos os meses e acabam cometendo esse erro. Então é sempre acompanhar seus ativos e sempre vender. A gente espera nunca precisar vender, né? Sempre desfrutar dos dividendos e tudo mais, mas sempre comprar na baixa, fazer os cálculos de valuation e ver se aquela ação tá valendo realmente a pena, você tá pagando barato nessa ação, sempre olhando o PL, o dividend yield e a valorização dessa mesma cota que você tá comprando. Belezinha? Eu espero que eu possa ter separado para você os melhores meio que dicas e também falando os erros dos principais investidores aí. E são erros que eu cometi, você provavelmente pode cometer também, mas também sempre a prática vai trazer bastante ensinamento pra gente. Estuda livros, lê bastante livros e vê bastante vídeo para você começar. Forma sua reserva de emergência, faz sua estratégia e acho que essas dicas vão ajudar vocês pra caramba, beleza? Considerem se inscrever aí no canal. Tô fazendo vídeo todas as semanas aí pra vocês. Manda uma mensagem pra mim lá no Instagram ou no LinkedIn, deixando suas carteiras para eu estar analisando aqui. Eu tenho um quadro para analisar carteiras de investimento, tanto de inscritos quanto de youtubers, tá? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe sugestões aí também. E é isso. Vou indo nessa aí.